E sobre essa possível mudança no foro privilegiado que está em discussão no STF, a gente conversa agora com o Procurador de Justiça aqui de São Paulo, o Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Tudo bem, procurador? Como sempre, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Boa noite. A honra é minha, Tiago, uma alegria conversar com vocês da TV Jovem Pan News. Muito obrigado. Bom, doutor, são dois pontos, talvez, que a gente possa discutir aqui. Primeiro, uma possível mudança de entendimento do Supremo, lembrando que foi feito um pedido de vista, então teremos essa discussão adiada por alguns meses, até 90 dias no máximo. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: seria positivo ou não positivo para se combater a corrupção se o foro fosse ampliado, mesmo quem já deixou um cargo público, no caso de deputado, senador, enfim, o foro privilegiado continuasse? Tiago, o Instituto sempre foi contra o foro privilegiado. Nós lutamos contra o foro privilegiado, mobilizamos a sociedade, colhemos mais de 1 milhão de assinaturas. O senador Álvaro Dias propôs em 2017 a PEC 333. Esta proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, passou por todas as comissões, foi aprovada unanimemente no plenário da Câmara. No Senado, passou por todas as instâncias do Senado e chegou à Câmara dos Deputados, passou por todas as comissões da Câmara e não foi colocada em votação no plenário. Ela está trancafiada na gaveta da presidência da Câmara dos Deputados há anos, não é? E em 2018, no ano seguinte, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante restringindo o alcance do foro privilegiado aos ocupantes de cargos, ou seja, 6 anos atrás. Em 2022, um levantamento do Supremo Tribunal Federal apontou que esta decisão tomada em 2018 resultou numa redução do acervo de processos da ordem de 80%, 4 anos depois. Me parece que esta constatação de uma redução de acervo é relevante. E veja, óbvio que o Supremo Tribunal Federal ele pode se reposicionar, os precedentes eles podem ser revistos. Mas 6 anos depois, eu diria a você que é uma decisão relativamente recente. Qual foi a mudança na sociedade brasileira que justifique uma revisão de posição, né? Se nós temos um fato novo na sociedade, nós podemos rever uma posição. Mas o que mudou no Brasil de 2018 para cá que essa decisão seja revista? Até porque a composição do Supremo Tribunal Federal, Tiago, praticamente é a mesma, né? E veja, o foro privilegiado ele foi criado há décadas. Naquela época se justificava para que nós garantíssemos a solidez, a proteção dos políticos. Agora veja, os magistrados são escolhidos em concursos meritocráticos e provas e títulos, né? Eles têm garantias da magistratura, a magistratura tem a vitaliciedade. Eu penso que um ex-ocupante de um cargo, ele deve ser julgado por um magistrado estadual ou federal de carreira. Não vejo sentido em transferir esse julgamento para o Supremo. O Supremo deve cuidar da constitucionalidade das leis, deve cuidar dos recursos extraordinários. Isso só sobrecarrega a nossa Suprema Corte. Sim, se o Supremo acabar revendo a decisão tomada lá atrás, há uma insegurança jurídica, porque casos que estejam em instâncias inferiores vão ter que voltar para o Supremo, para a Justiça Superior, é isso? Você tocou num ponto crucial, Tiago, e eu penso exatamente nessa direção. A sociedade espera o quê do Supremo Tribunal Federal? Que seja o guardião da Constituição, por um lado, e, de outro lado, que seja o nosso provedor de segurança jurídica. Se em 2018 o Supremo diz que ex-ocupantes de cargos não devem ter prerrogativa de foro, não é plausível que menos de 6 anos após diga algo diametralmente diferente, sendo os componentes da Corte praticamente os mesmos. Nós precisamos ter segurança jurídica por parte daqueles que integram a mais alta corte do país. Não é plausível que não tenhamos essa segurança jurídica. Nós precisamos ter decisões que nos transmitam essa segurança jurídica. Isso é muito importante. Não é razoável
que o foro privilegiado, nesta altura, ele seja ampliado, ele deve ser reduzido. O debate que existe hoje na sociedade é pela redução do foro privilegiado e não pela ampliação. Pende de debate, de votação no plenário da Câmara, a extinção quase total do foro. Ampliar o foro pelo Supremo Tribunal Federal vem na contramão dos cânones democráticos, na contramão dos ditames da boa administração da justiça, vem na contramão do anseio da própria sociedade. Não me parece razoável. O Supremo, existe fundamento jurídico para essa ampliação? Existe. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, ele justifica. Mas esses mesmos ministros, em 2018, disseram que não era plausível. O movimento do Supremo diminuiu 80%. Então, em nome da eficiência, em nome da razoabilidade, o ideal seria se mantivesse a decisão de 2018. Procurador Roberto Liviano, que preside o Instituto Não Aceito a Corrupção. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez, uma boa Páscoa para o senhor e para a família toda e até a próxima. Sempre uma alegria conversar com vocês e que, se quiserem prosseguir nesse debate, sigam-me no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e sigam o Instituto Não Aceito Corrupção. Uma ótima Páscoa, um abraço para você e a todos e todas que nos acompanham na Jovem Pan News. Um forte abraço. Obrigado.